Olá, vamos então eu tinha falado no final da aula anterior que a gente teria mais dois vídeos, mas é só mais um mesmo, eu confundi. Dá pra gente concluir aqui e eu estou gravando tudo na sequência. Hoje, 6 de outubro de 2020, então vamos concluir hoje sobre sobre estratégias para medidas da força neuromuscular ou força muscular. E hoje, né? Eu tô gravando tudo hoje, mas eu vou falar agora de algumas estratégias que medem não a força, mas coisas associadas à força. Eu vou explicar melhor. E por que está aqui? Por duas razões. Uma, que o livro-texto que eu uso, que é um livro base para a disciplina, ele coloca exatamente nessa forma, mas está aqui também porque isso que eu vou falar é importante para algo muito associado a treinamento de força, como por exemplo hipertrofia, que aliás é uma das coisas que as pessoas mais têm interesse no treinamento de força, é a hipertrofia muscular. Então, alguma dessas coisas tem a ver com isso. Outras não, outras com atividade, enfim, vamos lá, é mais fácil falar. A primeira coisa é sobre eletromiografia. Então, por que a eletromiografia está num conteúdo de medida da força? Bom, a eletromiografia, embora ela não mede a força diretamente, a gente sabe que o número de unidades motoras recrutadas tem uma relação muito forte com a força que produz. Afinal, para você produzir força, você precisa de unidades motoras. Quanto mais unidades motoras, mais força. E quanto mais unidades motoras recrutadas, o sinal eletromiográfico tende a ser maior. Tem algumas coisas que a gente vai discutir, porque tem dois fatores importantes aqui, que é a amplitude do sinal e a taxa de disparo, a frequência desse disparo. Mas, enfim, como unidades motoras recrutadas está associado à força, a eletromiografia entra nessa história. A eletromiografia tem várias coisas positivas nela, mas há críticas também sobre a eletromiografia. Um artigo que faz uma crítica importante é esse aqui, que eu deixo para quem quiser se expandir um pouco mais. Uma coisa que eu já chamo a atenção, está inclusive no título do artigo, que eu acho que vale a pena eu falar para vocês, é que maior sinal eletromiográfico não está associado a maior hipertrofia. Por que eu estou dizendo isso? Muita gente usa artigos ou livros que mostram sinal eletromiográfico dos exercícios para tomar a decisão de qual exercício vai usar. Então tem lá, vamos imaginar, 10 exercícios diferentes para treinar peito. E aí a pessoa busca artigos que mostram qual é o exercício que apresenta maior sinal eletromiográfico. Mas o que os trabalhos têm mostrado para a gente é que isso não tem uma associação forte com hipertrofia, porque a hipertrofia tem muita coisa envolvida em hipertrofia, muitos componentes afetam a hipertrofia. Talvez um dos mais importantes são aspectos intrínsecos, né, da genética. Então há uma variabilidade individual que é muito grande, as pessoas respondem de forma muito diferente a treinamentos similares. Então, tomar essa decisão vou escolher tal exercício porque o sinal eletromiográfico foi maior, e aí eu vou conseguir maior hipertrofia, não tem batido, não é por aí o caminho. Mas a eletromiografia sim indica, de modo geral, apesar de algumas limitações, quais os músculos que estão participando mais de um dado exercício. O que não quer dizer que só isso responda sobre o processo hipertrófico. Tá? Há um outro artigo que faz uma crítica sobre a eletromiografia, que vale a pena ler, que é esse aqui, eu tenho quase certeza. Eu coloquei os dois, porque é do mesmo autor, e o ano um é de 2020 ou 2019, eu fiquei na dúvida, mas eu tenho quase certeza que é esse aqui. De qualquer forma, não custa deixar um outro artigo também legal
para vocês. Mas eu tenho quase certeza que esse aqui, ele fala então que a eletromiografia é influenciada por fatores associados à própria medida e por fatores fisiológicos. Esse debate é um pouco longo, eu não vou discutir isso aqui, porque eu tenho que dar 60 horas no máximo para vocês, e eu tenho que ficar medindo exatamente o que eu tenho que tomar decisão sobre o que eu vou falar mais ou menos. Mas deixo aqui para quem tiver interesse. Mas ela, enfim, ela tem problemas relacionados, mas claro, é uma estratégia importante, é uma técnica importante. A eletromiografia é interessante para você ter uma noção geral do drive motor, né, do quanto de potencial está sendo gerado e transmitido, do comportamento dos diferentes músculos nas ações musculares, de diferença de ativação muscular entre membros. Exemplo, você vê se tem desequilíbrio de ativação muscular entre uma musculatura de um segmento e de outro, para comparação de um sujeito com ele mesmo. Então, para tudo isso, a eletromiografia é bem interessante. Mas há críticas dela em vários aspectos, e não por causa das críticas, mas essas críticas, quem lê vai compreender bem por que o maior sinal eletromiográfico não está completamente associado com a grande hipertrofia, e não dá para tomar decisão na escolha de exercícios só usando este critério. Tá? É um critério possível, mas não é o único. Então, a eletromiografia basicamente é uma estratégia muito parecida para fazer uma analogia com o eletrocardiograma, né, do coração, porque no músculo cardíaco você consegue perceber essa corrente na superfície. Então o eletrocardiograma funciona basicamente assim, usando eletrodos, amplificador, para captar essa corrente e transformar em algo que seja possível de ler. E no músculo acontece a mesma coisa, né? Quando passa a corrente elétrica aqui, você consegue na superfície captar sinal. Aliás, tem duas estratégias de eletromiografia, uma que é profunda, em que você usa uma agulha próximo a um nervo ou a nervos, mas que é uma coisa mais complicada, se faz normalmente em ambiente hospitalar, cheio, com muito cuidado. Essa aqui é a eletromiografia de superfície, então na superfície, que é parecido com o eletrocardiograma. Você usa eletrodos para captar o sinal elétrico e a taxa de disparo, amplificador para aumentar o sinal, e aí você consegue informações como a gente está vendo aqui. O que a gente está vendo aqui? Ele está mostrando que com o aumento da força, à medida que você vai produzindo mais força, olha o que vai acontecendo, como que está relacionado uma coisa com a outra. Para fazer mais força, eu tenho que chamar mais unidade motor, então eu tenho uma sinalização maior, e essa é a ideia da eletromiografia. Mas ela é influenciada também pela taxa de disparo. Tá? Então, pela amplitude do sinal e pelo número de disparos, pela taxa de disparo. Esse aqui é um outro exemplo, mostrando aqui o efeito da cafeína na taxa de disparo. E então a gente vai vendo o comportamento aqui, ó, do torque, à medida que a força vai aumentando. A gente também vê aumento na amplitude, não foi tão grande como a própria produção de força, pelo menos a curva não acompanhou, mas a gente percebe pela linha que eu estou mostrando, que aqui ela é mais estreita, aqui ela é mais larga, ou seja, foi aumentando a amplitude do sinal e também foi aumentando a taxa de disparo. Então são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Quando você produz mais força, ou para produzir mais força, você tem que chamar mais unidade motora, por isso esse sinal. E essas unidades motoras elas passam a disparar com mais frequência. Isso tudo também já está falado, está nas aulas, são 5 aulas sobre fisiologia neuromuscular. Então tem lá um conjunto de aulas sobre
esses assuntos relacionados à integração neuromuscular. Tá? Isso aqui é só para mostrar como uma coisa está associada à outra. Isso aqui é uma coisa muito legal e é principalmente interessante da gente ver isso tentando enxergar o momento que isso foi produzido. Isso aqui foi produzido por 2 autores bem importantes nessa área, e isso é da década de 70. Então era quando esse conhecimento estava começando a ser desvendado. Né? Você vê que nós estamos 50 anos depois, não sei exatamente que momento, mas foi nessa aí, acho que foi finalzinho da década de 70 esse artigo. Os sinais de eletromiografia permitem estimar o ganho de força e hipertrofia, embora eu não tenha certeza se o pessoal tem usado para isso, mas é importante perceber o contexto. Bom, o que os autores estão mostrando aqui para a gente? Olha que interessante. Fala de uma pessoa, uma mulher, e eles fizeram medidas em diferentes tempos, na semana 0, antes de treinar, e ao longo a cada 2 semanas, media de novo a mesma coisa. Então, bolinha aqui pequenininho, refere-se à linha da medida de força no momento, né, na linha de base, semana 0, e só para a gente ficar nos 2 extremos, com 8 semanas, que vai ser a última linha, xzinho aqui. Então o que o gráfico mostra para a gente? Sinal eletromiográfico aqui e força aqui. Então ele fez medidas do sinal eletromiográfico em diferentes forças, dado em libra. Então, olha o que a gente tem. Na semana 0, quando usou lá 20 libras, a sinalização eletromiográfica foi isso aqui, né? Entre 400 e 800, mais ou menos aqui no meio, perto de 600. Perdão, a semana 0 foi mais, foi aqui em cima, né? Um pouco mais de 800, para vencer 20 libras. Depois de 8 semanas de treinamento, para vencer essas 20 libras, precisou de muito menos. A sinalização eletromiográfica foi menor. O que ele está mostrando aqui é que houve uma coordenação neuromuscular tal que já não precisava recrutar tanta unidade motora para vencer a mesma carga. Então isso mostra para a gente que houve ganho de coordenação neuromuscular. Agora um outro cenário. Lá na semana 0, a pessoa não conseguiu fazer mais do que 45 libras, aproximadamente. E a sinalização eletromiográfica foi isso aqui, na casa de 1.600 microvolts. Depois de 8 semanas, veja que a força aumentou muito. Ela só fazia no máximo 45 e agora passou a fazer perto de 70. E a sinalização eletromiográfica foi maior. O que isso está mostrando para a gente é que essa pessoa, ao longo do treinamento, foi capaz de chamar unidades motoras que antes não eram, ela não conseguiu. O sistema o nervoso central, o córtex, não conseguia chamar essas unidades motoras antes. Mas agora, depois de um tempo de treinamento, consegue. E por isso ela consegue, é um dos principais fatores, ela consegue produzir mais força. Então esse gráfico é muito legal porque mostra esses 2 padrões que hoje é bem conhecido, começou lá atrás, que o treinamento te permite produzir a mesma força recrutando menos unidades motoras, quando é força submáxima, e consegue fazer uma força máxima maior graças a essa condição de conseguir chamar mais unidades motoras. Eles chegaram a especular na época que dava para você avaliar o ganho neural por fatores neurais e o que seria ganho dado pela hipertrofia. Eu não sei se hoje isso é considerado, a eletromiografia não é um mundo que eu estudei na minha vida, assim, não fiz ciência com isso, o que eu sei é de leitura, então não é a coisa que eu tenho mais domínio na vida, longe disso. Então não sei como que o pessoal está interpretando isso hoje. Mas na época foi muito interessante a interpretação deles. Veja o que eu quero dizer. Isso aqui eu tô criando esses valores só para facilitar o que eu quero explicar. Vamos imaginar o seguinte, que antes a pessoa para fazer 100 quilos,
chamava lá tantas unidades motoras que dava 800 milivolts. Eu tô colocando valores completamente aleatórios aqui, bizarros, tá? Só para vocês conseguirem enxergar. Depois de um tempo de treinamento, óbvio, o que ele está mostrando aqui que a pessoa foi capaz de levantar mais peso. Eu estou dizendo aqui que, vamos dar um exemplo, fosse 150 quilos. E só foi capaz de levantar mais peso, vencer mais peso, porque teve a condição de chamar mais unidades motoras. Então, essa distância te dá uma noção do ganho neural, do quanto que você teve de ganho neural. Essa é a sugestão dos autores, que são esses mesmos autores que eu citei ali atrás, o Moritani e o De Vries. Eu não sei se é assim que pronuncia. Agora, uma outra coisa legal é isso aqui, ó. Olha como que eles interpretaram. Aqui eu tenho duas situações. Antes, para levantar, estou simbolizando aqui, ilustrando, que antes, para fazer 100 quilos e 120 quilos, eles conseguiriam, imaginando a curva que eles têm lá da pessoa que treinou, eles faziam isso com o mesmo recrutamento neural. Bom, se eu chamo o mesmo número, em tese, se eu chamo o mesmo número de unidades motoras, mas, então assim, se eu estou chamando o mesmo número de unidades motoras, eu estou chamando o mesmo número de fibras. Se eu estou chamando o mesmo número de fibras para trabalhar, mas essas fibras produzem mais força agora, o que explicaria isso? E eles especularam que isso seria por causa da hipertrofia. Eu suspeito que hoje as pessoas devem ter descoberto que isso não é só hipertrofia, há também outros ganhos neurais nessa diferença, que não é só aqui, mas é muito interessante isso, né? Essa interpretação que eles tiveram naquela ocasião, que daria para você estimar o quanto da força poderia, pelo menos isso, né? O quanto da força poderia ser atribuído ao ganho de hipertrofia. Tá? Mas eu estou dizendo isso só para a gente pensar junto com como que os autores pensaram lá na década de 70. E hoje, claro, 50 anos depois, a coisa deve ter mudado bastante. Então, a eletromiografia é uma estratégia interessante, não é uma estratégia para medir força, mas para medir recrutamento de unidade motora. E tem pontos positivos e negativos, é uma discussão um pouco mais ampla, talvez a gente fale um pouco mais num outro momento, porque por hora eu tenho que ficar me policiando para não estourar demais o nosso tempo. A outra coisa que vale muito a pena falar, muito mesmo, é a ressonância magnética. A ressonância magnética, ela também não mede força, importante, não mede força, ela mede músculos. Mas como os músculos, ela mede músculos ativados, por exemplo, não só isso, mas mede a ativação dos músculos. Como músculos ativados podem ser observados pela ressonância magnética, e quanto mais músculo a gente produz mais força, então você consegue fazer uma associação entre, se está ativando mais músculo, você em tese está produzindo mais força. É bem em tese mesmo, porque tem muita coisa no meio desse caminho. Mas o mais importante da ressonância magnética não é isso, o mais importante eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, como a área ativada associa-se positivamente com a força muscular, essa técnica permite fazer inferência sobre a produção de força. Ó, inferência. Não é a melhor estratégia não, longe disso. Permite avaliar o quantitativo de músculos recrutados, logo permite avaliar efeitos do treinamento no âmbito neuromuscular. Então é uma estratégia interessante de você ver que músculos estão sendo recrutados, ou área de músculos, a área muscular que está sendo recrutada no seu treinamento. Então, não só a eletromiografia. A eletromiografia é uma estratégia de superfície, e aqui eu tenho uma estratégia que é de ver no músculo, de fato, se ele foi recrutado ou não como
fez um estudo que eu vou citar, se eu não me engano, depois desse slide. Então isso aqui é mostrando mais ou menos como o equipamento. Normalmente, quando eu estou nas aulas presenciais, eu pergunto se alguém já fez, quase todo mundo não. Sempre, quase toda a turma tem 1 ou 2, 3 pessoas que já fizeram. Tem até uma estratégia de fazer medida de trabalho dentro disso, usando coisas como isso, mas isso é mais em outro mundo, não aqui do treinamento de força. Mas como nesse estudo aqui, um estudo muito interessante, olha o que esse estudo mostrou. Ele mediu diferentes regiões usando a ressonância. A ressonância permite fazer diferentes cortes nos músculos, cortes transversais e em diferentes setores do músculo. Que foi o caso deles aqui. Fizeram na região distal, medial e proximal dos flexores do cotovelo. Fizeram antes e logo após uma sessão de exercícios. Uma sessão só de exercício. Repare aqui, eu estou aumentando esse pedaço aqui, ó, só para vocês poderem enxergar comigo. Repare que essa coloração aqui e ela é uma coloração mais clara do que essa. Porque o que os autores estão mostrando aqui, que quando fizeram lá um exercício tal no trabalho deles, essa área mais clara foi ativada com a sessão de treinamento. Então veja que dá para você ver qual músculo e mais, quais porções, já que a ressonância permite fazer diferentes cortes, foram solicitados. E ainda mais interessante nesse artigo, aí eu acho que é o mais legal, é que eles viram o seguinte. Eles viram que essa região que ficou mais clara, ao longo de um treinamento, depois de treinar, que eles estão medindo depois de uma sessão, mas depois de treinar, essa região que ficava mais clara foi a região que mais ganhou músculo, mais ganhou hipertrofia. Então, o que eles mostram é que a ressonância magnética poderia ser usada como uma estratégia para identificar qual é a área muscular que aquele exercício produzirá mais hipertrofia. Eu não tenho visto a evolução disso em termos de transferir isso, mais estudos sobre... Eles têm até outros estudos sobre o assunto, mas basicamente o laboratório deles fazendo isso. Mas é uma ideia muito interessante. Tá? Então, por hora, o que eu estou querendo mostrar é que a ressonância permite ver a área ativada e que essa área ativada se associou com hipertrofia. E a associação foi bem mais forte do que o uso da eletromiografia. A ressonância magnética permite cortes espetaculares, né? Isso aqui é do fabricante, então eu imagino que tenha... não sei se é tão lindo assim, né? Não sei se você tem uma construção, mas isso aqui é bem verdade. Olha o que a gente está vendo aqui na coxa. Ó. Aqui o vasto medial, VM, reto femoral nesse corte, o vasto intermédio, né, mais próximo do osso, e o vasto lateral. Olha que espetacular. Então, é uma medida belíssima. Isso aqui está num outro trabalho científico, se vocês quiserem acessar, e eu peguei só para mostrar uma outra coisa. Nesse trabalho aqui, eles usaram a ressonância para medir, inclusive, a aponeurose, só para vocês perceberem a capacidade do instrumento. E aqui que eu quero chamar a atenção para a coisa mais importante da ressonância. A ressonância magnética, ela é padrão ouro para hipertrofia. Então, se o seu interesse for fazer um trabalho científico com medida de hipertrofia, o ideal seria usar a ressonância. Se você está lendo diferentes trabalhos científicos e quer avaliar a qualidade desses trabalhos científicos para hipertrofia, os que usaram a ressonância magnética, a chance de ter uma qualidade maior é maior. Claro que não é só isso que impacta na qualidade de um trabalho científico, mas ter um padrão ouro utilizado ali faz muita diferença. Então é importante saber que a ressonância é o padrão ouro para medir a hipertrofia. Ela tem vantagens interessantes, ela tem pontos positivos, que é fazer cortes em diferentes áreas musculares. Dá para medir outras coisas, como a aponeurose. A medida é bem refinada, né, porque
Você consegue repetir a área e depois a medida aqui, obviamente com software, você consegue fazer isso. Então, você tendo um bom avaliador, a medida é bem fiel, tanto é que é o padrão ouro. O que a gente chama de padrão ouro de medida? O padrão ouro é a estratégia de medida que o âmbito científico daquela área considera como a melhor estratégia de medida que se tem para aquilo no momento. Pode ser que no futuro apareça coisa melhor, mas no momento essa é a melhor técnica. Então é a que tem mais validade para se usar. Então isso é bem importante, tanto para tomar decisão para fazer, como em leitura de trabalho científico. Qual o grande problema da ressonância? É muito caro. O grande problema da ressonância é que ela é muito cara, ela precisa de pessoas especializadas, normalmente do âmbito clínico, né, para fazer essa medida. Então essa é o grande problema, mas é a medida ideal para hipertrofia. Aqui um trabalho muito interessante, ele é antigo, mas é muito legal esse trabalho pelo que eles mostram aqui. Olha que interessante. Vou explicar. Primeiro eu tenho aqui dias de treinamento, e aqui eu tenho o percentual de mudança da área de seção transversa, que é essa primeira parte, triângulo, a força, a máxima, contração voluntária máxima, a força máxima em quadradinhos, e eletromiografia aqui apresentando o comportamento do drive neural. Então veja, essa linha aqui é o ganho de força em percentual, essa linha é o ganho do drive neural estimado pela eletromiografia, também em percentual. E aqui eu tenho o ganho de hipertrofia, massa muscular medido pela ressonância. O que essa figura mostra de interessante para a gente? Primeira coisa, até algum tempo atrás não se falava em hipertrofia no primeiro mês de treinamento, porque não se enxergava essa hipertrofia, não tínhamos técnica para isso, então não se falava, já que não tinha essa medida. Com a ressonância agora já tem trabalho mostrando que antes mesmo de 20 dias, eu estou citando isso aqui mais por causa do gráfico, mas tem trabalho mostrando que antes de 20 dias você já consegue ver diferença significativa de massa muscular. O outro dado que é muito interessante dessa figura é o seguinte: a força muscular que está mostrada aqui em cima, ela é fruto de dois componentes, que é o drive neural, né, o sistema neural, e hipertrofia, né, massa muscular. Claro que tem uma série de componentes internos, mas basicamente esses são os dois componentes mais fundamentais. Então, o que ele mostra aqui é que essa força, pensando em percentual, tem que ser a soma disso com isso. E dá aproximadamente isso mesmo. Se eu somo essa linha com essa linha, dá aproximadamente isso. E a outra coisa que mostra claramente é que no caso deles aqui, os primeiros 35 dias, quem foi que mais explicou a força? Veja que é o drive neural. A hipertrofia, apesar do ganho, não é o fator que mais contribui para a força nas primeiras semanas. Então é uma figura que, numa figura só, ela ilustra para a gente um punhado de fenômenos bem conhecidos hoje, e achei muito legal esse trabalho aqui. Bom, para quem não tem possibilidade de usar a ressonância pelo preço, uma estratégia é usar o ultrassom. O ultrassom é uma estratégia alternativa à ressonância magnética para a medida da hipertrofia. Muita atenção, quando eu falo de ultrassom, não é qualquer ultrassom, são equipamentos validados no âmbito científico, de modo geral. Eles são muito mais baratos que a ressonância, mas não é tão barato como eu já vi na internet. Tem na internet ultrassom de 200, 300 reais, não é isso que a gente está falando. Estamos falando de um instrumento que, somado toda a estrutura que precisa, deve ficar em torno de, hoje com dólar batendo no teto, deve passar de 30 mil reais. Mas a ressonância deve passar, eu imagino que deve passar de 1 milhão, então é uma boa estratégia, porque
ela tem uma boa associação com a ressonância magnética, dependendo da forma como ela é conduzida. Vantagens: o preço comparado com a ressonância. Desvantagem: a precisão depende da forma como você fará. Um problema do ultrassom é que ele tem um sistema, a cabeça ali de medida, ela não mede uma área grande, então você tem que usar uma estratégia, como eu vou citar daqui a pouco, para você conseguir uma qualidade maior. Sofre influência de edema, de acúmulo de líquido, então você pode fazer uma interpretação equivocada de hipertrofia, mas eu vou citar isso daqui um pouquinho, sobre essa história. Deixa eu citar esse trabalho para vocês. É um trabalho feito por, acho, três grupos de pesquisa, um da USP, Brasília e de São Carlos, que é o, se não me engano, o Cleito Libarte. Uma primeira coisa é que esse grupo, esses autores aqui produzem muito trabalho de ponta e são referências internacionais, apesar de brasileiros, são referências internacionais na área. São pessoas que vale muito a pena acompanhar. O Eduardo, inclusive, hoje está numa universidade lá na Califórnia fazendo pós-doc, mas a galera muito boa aqui. Bom, então o que eles fizeram aqui foi uma validação, que é o que se tem que fazer, quando você quer usar ultrassom, e se você quiser usar um ultrassom para medida de hipertrofia, você tem que buscar um que seja validado. Então eu não sei qual foi a marca que eles usaram aqui, porque não é esse o meu interesse, mas a marca que eles usaram aqui é uma marca que você poderia usar, ou se você estiver lendo um trabalho científico com ela, é uma boa marca, porque o que eles encontraram aqui é uma validade bem elevada. Então eles usaram o ultrassom e usaram a ressonância magnética para poder ver se era válido usar o ultrassom. Então aqui a ressonância, aqui o ultrassom, vocês não vão enxergar bem, mas aqui uma mão segurando o probe ali, né, o sistema de medida. Aqui o corte dado pela ressonância magnética e aqui um corte dado pelo ultrassom, só que aqui eles fizeram uma estratégia interessante, que é o seguinte: eles fizeram várias medidas e depois eles foram juntando. Então eles remontaram o músculo usando programa simples, se não me engano foi o PowerPoint mesmo, se não me engano. Mas o mais importante é que eles juntaram isso, e usando essa técnica de juntar os músculos, eles conseguiram uma validade bem alta. Embora a correlação que eu estou mostrando aqui não é a melhor forma, mas eles mostram isso aqui, ó, que o erro típico, que é uma medida para ver o quanto que um se distancia do outro, foi bem baixo, menor que 2%. Outras formas de medir, eu tenho visto erros na casa de 5 a 10%. Então, se você não usar uma estratégia boa, um erro de 5 a 10% pode ser muito grande, porque às vezes no treinamento a hipertrofia sequer chega a isso, dá 5%, 8%, 10%. Você tem um equipamento que erra 10%, fica difícil você fazer uma interpretação fiel, né? A chance de você ter um falso resultado. Mas da forma como eles fizeram, 2% é muito bom, considerando o preço disso comparado ao preço disso. É um erro muito baixo, foi menor que 2. Estou botando 2, mas foi 1 ponto um tanto aí. Tá? Então, mas não é qualquer forma. Tem, como eu disse, já vi outros trabalhos com erros bem maiores. Então, precisa ter um pouco de cuidado. Um problema do ultrassom é sobre o edema. Nesse estudo, por exemplo, ainda do grupo de São Paulo ali, principalmente da USP, mas também com São Carlos, e com um cara lá da Universidade McMaster, que é o Stuart Phillips, eles mostraram que nas primeiras semanas, boa parte do que se interpretava por hipertrofia era induzida por edema. Então, o ultrassom pode ser um problema para medidas nas primeiras semanas, tem que tomar cuidado, porque pode ser influenciado por edema. Mas o ultrassom validado, feito da forma
correta, usando uma técnica bem ajustada como proposta aqui, é uma boa técnica. Mas tome cuidado, não é qualquer ultrassom, vai ler um trabalho científico, fica atento se o equipamento é um bom equipamento. E aí você vai falar assim, mas está na revista científica, é bom. Não necessariamente, tem revista científica que é fake também, tem que tomar bastante cuidado. Como o nosso tempo é espremido, eu vou deixar alguns trabalhos sobre avaliação e validação de ultrassom, para quem tiver interesse, quiser se ampliar um pouco mais, são alguns trabalhos legais, tá? Fica aí a dica. E temos, por último, se eu não me engano, a tomografia computadorizada, que também, assim como os outros, nenhum deles ali atrás mede força, tá? Eu estou citando porque tem associação à força, mas porque são medidas boas para, por exemplo, hipertrofia, que é uma coisa que a gente tem muito interesse na nossa área de compreender. Tomografia também é a mesma lógica, é um método indireto, mensura a superfície muscular, e como a área muscular tem associação com a força, tomografia é uma possibilidade. Só que a tomografia, bom, deixa eu falar antes aqui, né? Permite avaliar a hipertrofia, atrofia, assim como a ressonância, mas ela é bem cara. De novo, a quantidade de músculo não é sinônimo de força, não mede força diretamente, e um problema ainda maior, raio-x, diferente da ressonância magnética, o uso de raio-x passa a ser um problema adicional. E a tomografia eu descobri por uma experiência própria que ela é muito melhor para avaliar, medir osso, tecido duro, do que tecido mole. Então, tecidos menos densos, eu vi que a ressonância dá uma medida muito mais interessante. Agora, para osso, realmente a tomografia é algo espetacular, impressionante a precisão. Equipamento mais ou menos como isso aqui. Também quase sempre alguém já na disciplina fala que já passou por isso. Então aqui a gente finaliza este conteúdo de avaliação da força neuromuscular e de hipertrofia, né? já juntando as duas coisas, e da hipertrofia. Acho que até no próximo período eu vou juntar vou chamar esse conteúdo de avaliação da força e da hipertrofia, porque eu estou citando aqui os principais instrumentos. Quem quiser o livro pode fazer eu já disse que, na verdade, neste caso aqui é até mais fácil digitar o site do que usar o QR Code, mas quando há links muito grandes, o QR Code é interessante. Quem estiver usando o leitor de QR Code no smartphone, assistindo no smartphone, basta fazer um print e depois o leitor QR Code busca essa imagem. Tá? Claro que esse tempo que você vai levar é mais rápido digitar aqui. Dentro aqui você tem o livro e tem outras coisas lá. Esses vídeos que eu tenho estão todos organizados de um jeito melhor do que lá no YouTube. Então é isso. Até o próximo conteúdo. E o próximo conteúdo a gente entra numa abordagem mais aplicada. Até mais.